Oi, oi! No vídeo de hoje falaremos sobre relacionamento, maternidade e vida profissional. Será que eu preciso escolher um só? Será que eu consigo dar conta de tudo? O que que eu faço? Como que eu tomo essa decisão? E a partir dessa decisão, como será então a minha vida, né? Bom, eu venho compartilhar um pouco da minha história, um pouco dos meus aprendizados, um pouco da minha vida para vocês, porque essa foi uma dúvida que chegou na minha porta e foi uma dúvida assim que balançou estruturas, então talvez para você também esteja sendo assim. E acredito que não vai ser só comigo nem só com você, mas que vai sim chegar na cabeça e no coração de muitas outras mulheres, principalmente quando chega o primeiro filho, né? Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um resumo de tudo, assim, vai ter um pouco da minha opinião misturada, um pouco daquilo que eu aprendi, um pouco da vida cristã, um pouco da vida de casada e um pouco da Grace também, tá? Então, sinceramente, espero que possa te ajudar para que você, após esse vídeo, possa se sentir um pouco mais tranquila, com o coração mais calmo também, tá? Então, assim, a primeira dúvida que chega pra gente é assim, virei mãe, e agora? Eu preciso largar toda a minha carreira, né? Deixa eu contar um pouco da minha história para vocês, acho que vai ser interessante aqui para contextualizar, né? Eu sou esteticista de formação, tinha uma clínica de estética, tinha uma marca própria de produtos de skincare e estava trabalhando ali nessa área há quase 10 anos, tá? E aí, um pouco antes de completar esses 10 anos, foi quando eu conheci o meu marido, né? Então a gente tava ali naquela fase de se conhecer, depois de namorar e tal. E quando a gente tava lá naquela fase de namorar, tanto eu quanto ele já sabíamos e já conversávamos sobre ter filhos. E já sabíamos que queríamos ter filho, e não um filho, né? Mas que se Deus permitisse, a gente queria ter muitos filhos. A gente sempre falava o número 8 para contextualizar, né? E aí, ok, a gente falava assim, né? Ah, a gente quer ter muito filho, uma família grande, tudo de bom e tal. Só que na época eu trabalhava extremamente, assim, muito. Então eu começava a trabalhar às 7, 8 horas da manhã e ia para 9, 10 horas da noite, às vezes com 30 minutos de almoço. Então, assim, eu adorava, sabe? Tipo assim, eu era realizada, eu achava que minha agenda era lotada, eu pensava assim, nossa, eu sou o máximo. Eu adorava essa correria. E o meu marido também trabalhava muito, ele estava lá numa empresa que ele estava querendo subir de cargo, então ele estava se dedicando ao máximo naquilo, e a gente acabava ficando assim pouco tempo junto, mas a gente mantinha o contato. E assim, teve um dia durante esse nosso namoro que ele me perguntou, ele falou assim, amor, como que a gente vai fazer para ter 8 filhos e continuar trabalhando o quanto a gente trabalha hoje? Porque ele viu o quanto eu era apaixonada pelo meu trabalho, sabe? E aí foi a primeira vez que eu parei pra pensar assim e eu não sabia como que eu ia fazer, sabe? Porque eu sabia nitidamente que continuar trabalhando das 8 da manhã, das 7 da manhã até as 9, 10 horas da noite e ter 8 filhos não era compatível, não ia dar certo, não ia conseguir conciliar tudo isso, né? Então foi através desse questionamento, dessa pergunta, que chegou lá no tempo de namoro, que eu comecei a olhar o meu trabalho com uns olhos diferentes. Eu pensei assim, bom, eu não posso ser escrava do meu trabalho, eu tenho que trabalhar com inteligência, né? E eu tenho que ficar o menos tempo possível no trabalho e fazer render o máximo que eu puder com esse pouco tempo que eu tenho, para que eu possa me dedicar, né, para a família, pros filhos e tudo mais. E nessa época chegou a pandemia, então a gente acabou ficando lá com as portas fechadas, e aí eu acabei ficando assim um tempo mais em casa, e eu odiei a experiência de ter em casa, sabe? De não ter trabalhando, não tá lá no trabalho, não tá envolvida e tá em casa. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que vai ser a minha vida de casada, né? E com filhos, eu vou ter que ficar em casa, é uma coisa que eu não gosto. Hoje eu vejo que a minha mentalidade era totalmente diferente da que eu vejo hoje, né? Eu vejo o quanto eu era, assim, infantilizada e o quanto eu tinha pouca visão, assim, de uma casa, sabe? Eu tava muito presa ainda naquela visão meio de adolescente, assim, né? Do tipo, eu nasci para brilhar com a minha carreira profissional, eu nasci para ser alguém, não nasci para ficar em casa lavando cueca de marido. Eu tinha muito disso na minha cabeça. E enfim, eu ficava ali, e o meu marido, assim, realizado, né? Na época, assim, a gente namorava, aí ele chegava em casa, assim, vinha me visitar, a casa tava limpa, tinha comida pronta, tinha um lanche, ele, tipo assim, realizado, e eu vendo ele realizado e vendo o quanto eu tava triste com aquilo, sabe? Então enfim, a gente teve essa conversa, eu falei assim, meu Deus, não tô gostando, não sei como é que vai ser quando a gente casar,
Se eu tiver que parar de trabalhar, eu acho que eu não vou dar conta, eu vou enlouquecer, porque eu amo o meu trabalho, eu não sei ficar sem o meu trabalho. Essa era a minha visão, minha conclusão. Enfim, que meu marido foi me acalmando e tal, e ele sempre foi um suporte muito, assim, seguro pra mim, nesse sentido, né? Ele falou, tu não precisa parar de trabalhar. Isso era uma coisa da minha cabeça. Era uma coisa que ele tirava da minha cabeça e eu botava na minha cabeça. Não, eu vou parar de trabalhar. Enfim, que o tempo foi passando e tal, a gente se casou, veio o primeiro filho, eu continuei trabalhando, mas, de acordo com a nossa realidade, a gente precisou se mudar devido ao trabalho do meu marido, e com isso eu tive que trabalhar um pouco mais à distância, né? Então, o lado bom disso, do meu namorado na época ter me perguntado, e aí, como é que a gente vai fazer? É porque a gente fez. Essa pergunta me fez crescer tanto e fez, assim, o meu negócio crescer muito. Porque eu saí da visão de executora e entrei no papel de gerente, de dona do negócio, sabe? Então eu comecei a pensar mais estrategicamente. Então isso fez a empresa crescer, isso fez a minha empresa ganhar mais dinheiro, ganhar mais reconhecimento, ter mais clientes. Então ela estava lá, no boom de desenvolvimento. E eu ia, assim, cada vez menos comprometida fisicamente com o trabalho e podendo estar em casa, podendo estar ali vivendo o meu casamento, podendo estar gestando meu filho, preparando as coisas para a chegada dele. E tava assim, né? Tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que quando ele nasceu, eu não sabia lidar com uma criança pequena e com o meu trabalho. Porque o meu trabalho, ele exigia de mim horários, né? Então, tudo bem, eu conseguia trabalhar de casa e tal. Mas, se eu fosse fazer uma reunião, eu precisava marcar, segunda-feira às 2 horas. E se na segunda-feira às 2 horas o meu filho não estivesse dormindo, eu não conseguia fazer aquela reunião. E não conseguia porque ele não deixava, mas é porque eu também não sabia lidar com ele do ladinho ali. Eu tinha que ficar em cima, eu tinha que ver se ele não ia puxar nada pra cima, se ele não ia se machucar. Eu não tinha aquela segurança de deixar ele sozinho, quietinho, sabe? Enfim, mãe de primeira viagem, né? Eu tava ali, atenta a ele, e aí eu ficava assim, se ele falava um pouquinho e tal, eu já me, desconcentrava da reunião, ou do que a outra pessoa tava falando, ou se, sabe? Eu não conseguia conciliar aquilo. E aí foi passando o tempo e eu fiquei pensando, bom, quando chegar o segundo filho, eu realmente não vou dar conta, porque eu tinha toda a distância de locomoção, né? Era 1h30 para ir até o trabalho e voltar. Eu tinha toda essa questão em casa, porque eu não tinha nenhuma rede de apoio, não tinha babá, não tinha empregada em casa. Então eu tava ali dando conta de tudo, né? E o meu marido sempre me apoiou. E o meu marido, ele falava assim: não, a gente vai indo dando conta, vai fazendo conforme dá, não, a casa tudo bem, pode esperar e tal, a gente vai se organizando e assim vai. Só que por a gente não ter uma rede de apoio, quando eu ia pro meu trabalho, eu não ia todos os dias, mas quando eu ia, o meu marido tinha que parar de trabalhar para eu poder ir. E aí eu precisava do carro que ele usava para trabalhar, e aí depois que eu desmamei o meu primeiro filho, eu ia pro trabalho, então passava um dia lá, resolvia o máximo de coisas naquele dia, voltava para casa e eles ficavam juntos naquele dia e a gente ia dando assim, né? Ou às vezes levava meu filho junto. Cheguei a contratar não, porque eram amigas minhas que cuidavam dele enquanto eu tava trabalhando e elas não aceitavam pagamento, né? Porque elas estavam assim realizadas de estar com o Bentinho junto. Então, assim, eu tive sim esse momento na minha vida, mas aí eu vou falar outra coisa, né, que eu já falei. A minha cabeça era diferente da que ela é hoje, sabe? Então, lá atrás, eu não conseguia separar, assim, filhos, trabalho. Então, eu tava em casa, eu tava muito preocupada com o meu trabalho. Eu tava toda hora pensando, tava assim, eu senti uma angústia, uma ansiedade muito grande. E quando eu tava no trabalho, eu tava meio que culpando, assim, do tipo, hoje eu tô longe do meu filho o dia todo, ele acordou e eu já não tava em casa, e ele vai dormir e eu já não tava em casa, então é um dia que eu não existi na vida do meu filho. E eu ficava assim, sabe? E daí também, né, quando outra pessoa tava ali, tipo, ai, meu marido, será que ele vai saber fazer isso pro meu filho? Será que ele vai saber? Sabe? Tipo, é filho dele também, mas nós mulheres ficamos pensando, mas será que ele vai lembrar de dar comida a tal horário? Vai botar dormir no horário certo? Será que ele não vai sair da rotina e tal? Enfim, coisas pequenas, mas que a gente ficava preocupada, né? A gente fica preocupado que ainda acontece. Enfim, quando eu descobri a minha segunda gravidez, eu fiquei em êxtase, assim, era uma coisa que eu queria muito, tava completamente, assim, feliz. Até que, 3 dias depois, eu sofri um aborto. Esse aborto, ele veio pra mim
como algo assim, tirando meu chão, sabe? Algo que eu não tenho palavras para descrever para vocês. Então, quando eu comecei assim com sinais de abortamento, né, fui repetindo os exames, entrando em contato com a minha médica, fui vendo que o beta-HCG foi diminuindo no meu sangue. Foi assim um processo de dias, sabe, vivendo aquele sangramento e tal. Então, assim, eu fiquei bem arrasada. Mas não é assim, como é que eu posso explicar? Arrasada no sentido assim de dor pela perca de um filho e não de revoltada porque Deus fez isso comigo. Não, eu só agradecia porque eu sabia que tudo tinha um motivo, tudo tinha um porquê e era assim, sabe? Era assim que tinha que ser e tava tudo bem. Eu louvava a Deus, eu rezava, eu agradecia. Eu falava assim, Senhor, eu entendo, só que mesmo assim eu sinto dor, eu choro, eu tô vivendo o meu lado humano, que querendo ou não era um luto, né? Foi um período muito pequeno, assim, pouco que eu fiquei com esse bebezinho dentro de mim, mas eu agradecia muito, 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 muito por eu ter descoberto essa gestação, porque eu poderia simplesmente ter passado pelo abortamento e não saber, achar que eu só estaria vivendo mais um ciclo menstrual e não saber que era um abortamento. Então eu agradecia demais por eu ter descoberto, vibrado pelaquela vida e depois, enfim, né, ter entendido que era assim que tinha que ser. Enfim, que quando aconteceu esse abortamento, e por eu ter ficado assim, nessa tristeza profunda, eu decidi pela primeira vez tirar férias do meu trabalho. E férias assim, do tipo, não olhar nem o telefone, sabe? Porque eu falava que eu tirava férias, eu falava que eu fazia uma viagem, que tal, mas eu sempre estava preocupada, eu tenho que postar alguma coisa, eu tenho que ver se tá tudo certo, se os atendimentos estão certos, eu tenho que conferir ficha de cliente e tal. Então, por mais que eu tentava estar no off, nem sempre eu conseguia. E naquele momento eu quis o off, sabe? Então, assim, eu pausei tudo, me afastei de redes sociais, eu avisei algumas amigas, né, que eu não tava bem e tal, avisei o pessoal do meu trabalho, falei assim, gente, preciso de um tempo off, me chame assim, só se realmente eu não puder fazer, se eu só realmente precisar ser comigo, mas se não, até priorizem chamar o Diego, porque ele também, meu sócio, né, tava envolvido em tudo da empresa, então assim, deixem eu no off mesmo, assim, eu preciso desse tempo. E aí, o que aconteceu? Com esse tempo no off, eu tinha tempo livre, né? Então, assim, enquanto meu filho tava dormindo, eu não tinha muito o que fazer, eu fui fazendo as coisas da casa e tal. E eu também não, eu tava ali com dor física e tal, né? Eu não ficava assim, vou fazer um faxinão e tal. Não, eu ficava mais recolhida, mais descansando, deitada e tal. E eu aproveitei esse tempo para ler. E nesse tempo lendo, eu fui ler sobre desenvolvimento das crianças, sobre educação infantil, sobre a primeira infância e tal. E eu fui ler, eu fui lendo vários livros, assim, alguns eu concluía, outros eu lia alguns capítulos, ia passando por outros, que eram tudo livros de assuntos, assim, que eu já tinha interesse, que eu já tinha os livros em casa, inclusive, mas eram livros que eu, tipo, não tinha tempo de ter lido eles, sabe? Então eles estavam lá na estante, e naquela fase eu peguei tudo pra ler e tal. E aí aconteceu um fenômeno muito interessante na minha vida, porque eu comecei assim a ler e eu fui compartilhando com meu marido essas coisas, sabe? Eu fui compartilhando assim, o que acontece com as crianças em tal idade, por que a gente tem que conduzir de tal forma e não da outra forma e tal, tal. Aí eu fui vendo que o meu marido, ele me ouvia de uma forma diferente. Ele como é que eu posso dizer? O meu tempo de qualidade com ele foi tendo uma preciosidade a mais, um valor a mais, sabe? Porque, assim, antes a gente tinha esse momento de qualidade, mas quando a gente precisava conversar sobre alguma coisa, era sobre os negócios, assim, era sobre trabalho, sabe? Então, ou eu precisava da ajuda dele para resolver alguma coisa, ou eu tinha alguma ideia que eu queria compartilhar com ele, ou ele queria compartilhar alguma coisa comigo. Então, a gente sempre tava ligado no 220 sobre trabalho, sabe? Então, tipo, às vezes ele tava super cansado e eu também, mas o assunto que nós tínhamos era o trabalho. E aí, quando aconteceu isso, eu vi que o meu marido, ele começou assim, tipo, desacelerar junto comigo, sabe? Ele parava para me ouvir, ele tinha interesse, ele perguntava, ele questionava, e aí isso fazia eu ir atrás e saber mais e tal. Então, esse período onde eu me afastei do trabalho e comecei a estudar e tal, trouxe para o meu casamento uma leveza
que eu hoje sei que estava totalmente ligado para mim, porque eu acredito que é a mulher que conduz a casa toda. Então, se a mulher não tá leve, a casa não vai estar leve. Então, a gente precisa aprender a ser leve. E eu não sabia ser leve. Ainda mais trabalhando, cuidando dos filhos pequenos, né, da casa, da recém-casada. Foi tudo muito recente, assim, muito junto na minha vida, né? E eu não sabia ser leve, então eu sempre tava lá acelerada e tal. E isso refletia no meu filho, no meu casamento, na minha casa, no meu trabalho, porque provavelmente as pessoas que trabalhavam comigo também notavam isso. Então, enfim, que vivendo essa fase, eu fui assim, sabe? Quando uma chavinha vai virando, não é assim, tá? Não, ela vai virando bem levemente. Então eu fui assim, meu marido tava mais tranquilo, tava mais calmo, tava mais interessado no que eu queria falar, fui me sentindo mais interessante, sabe? E aí, a gente sentou pra conversar. Eu falei assim: olha, amor, eu acho que. E outra coisa que aconteceu muito nisso, assim, é que eu parei pra refletir na mãe que eu estava sendo. Então, o meu primeiro filho tinha 1 aninho e pouquinho nesse período. E eu falei assim, gente, eu tô sempre esperando ele dormir para eu fazer alguma coisa. Então é como se eu tivesse assim, ele tá vivo, mas eu só tô esperando ele dormir para eu conseguir fazer o que eu queria. Eu não tô lá curtindo, sabe? Ele bebezinho, ele crescendo, ele se sujando para comer e tal. Não, eu sempre tava esperando ele dormir. E se a soneca não acontecesse na hora que eu tinha previsto ou no tempo que eu tinha previsto, tudo saía do controle. Isso me deixava ansiosa. E às vezes, por eu estar ansiosa, ele já não dormia, ele tinha sua dificuldade e tal. Então, assim, quando essas coisas foram mudando e isso foi acontecendo, eu fiquei me questionando assim, gente, eu tô sendo uma péssima mãe. Eu não tô contente com a mãe que eu tô sendo, eu não tô feliz com esse jeito que eu tô conduzindo a minha maternidade. Eu vivi por muitos anos desejando esse momento e agora que eu estou vivendo esse momento, eu não estou me entregando como eu gostaria, eu não estou vivendo ele como eu gostaria de viver. Então foram muitas reflexões na minha vida, sabe? E eu cheguei pro meu marido, falei disso, ele já sabia, porque ele queria que eu continuasse trabalhando, porque ele sempre soube o quanto eu era apaixonada pelo meu trabalho. Até porque teve um dia que a gente fez assim, colocou tudo na mesa, a parte racional das coisas, sabe? Do tipo assim, ó, como que tá a nossa vida financeira hoje? O que que o meu trabalho interfere nessa casa? Se eu parar de trabalhar, como que as coisas vão mudar, né? Como que vai ser isso? Conforme eu fui estudando, lendo esses livros, eu via que a principal presença na vida de uma criança é a mãe, principalmente ali no comecinho da vida dela. Então isso eu fui compartilhando com ele, isso a gente sabia. E no final das contas, na minha circunstância, na minha realidade, era a seguinte: meu marido, ele é autônomo, ele trabalha com vendas, então automaticamente, ou mais ou menos funciona assim, quanto mais ele consegue ali se dedicar ao trabalho dele, fazer o trabalho dele assim focado e com eficiência e ali sabedoria, mais ele consegue ganhar dinheiro. E ele não era uma carteira assinada que ganha sempre um fixo, por exemplo, né? Então a nossa conclusão foi assim: bom, se eu estiver em casa, preocupada, focada em deixar a casa funcionando ali, né? E deixar meu marido menos ocupado com outras coisas a não ser o trabalho, mais ele consegue ganhar dinheiro no trabalho. Então ele vai suprir através do trabalho dele todo o dinheiro que eu poderia fazer com o meu trabalho. Então a gente só vai mudar ali as funções, ele fica focado única e exclusivamente nisso, e eu focado com os cuidados da casa. Essa foi a conversa que a gente teve, essa foi a conclusão que a gente teve, para que eu, então, largasse do trabalho sem comprometer nada do financeiro, que eu sei que é uma questão muito para muitas mulheres hoje, que se acabam deixando do trabalho, compromete o financeiro da família, então tem mais questões ligadas, né? Na minha realidade foi essa, quando eu decidi fazer isso, a gente conversou, e a conclusão, fazendo contas mesmo, era essa: se eu parasse de trabalhar, a gente ia reduzir alguns custos que a gente estava tendo, com isso ele ia conseguir ganhar mais, que ia suprir o dinheiro que eu trazia para dentro de casa. No final das contas, eu ia conseguir ficar com as crianças, a gente não ia ter nenhum imposto, né, para contratar nenhuma babá, nem ninguém em casa, eu ia ficar fazendo essa função. E ok, para nós funcionou, realmente aconteceu como a gente tinha planejado, ele conseguiu ir crescendo no trabalho, né? E sustentar nossa casa e deu tudo certo, graças a Deus. Aí,
muitas vezes a gente conversando com outras pessoas, ou até mesmo vendo o meu depoimento, você fica pensando assim, não, então realmente eu vou ser mãe, eu vou ter que largar o trabalho, não vou conseguir conciliar e já sofre por isso, porque gosta do trabalho, gosta daquilo que faz, e eu sei como é isso, tá? Então, primeiramente, eu queria dizer pra você que não necessariamente você precisa largar o seu trabalho. Porque, como eu já disse antes aqui no vídeo, o amadurecimento, a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha no passado. Se eu tivesse, talvez as minhas escolhas teriam sido diferentes. Eu não sei, não tem como saber, né? Mas, como eu falei, essa leveza que eu sinto hoje, eu não conseguia sentir trabalhando fora de casa. Eu não conseguia, eu não sabia, eu nem sabia que eu era pesada, para ter noção. Eu só descobri que eu era pesada antes porque agora eu vejo que eu sou leve. Eu vivo uma vida mais leve, sabe? Então, esse ensinamento eu não tive. E você já tá tendo, porque você já tá sabendo disso, porque você está aqui me escutando, entende? Então, talvez você consiga perceber isso na sua vida. E aí, tá, Grazi, eu ouvi isso de muitas pessoas, né? Tá, mas e se eu largar a minha carreira? Eu vou sair perdendo? Porque olha só, foram 10 anos se dedicando a tudo o que você fez, né? E aí do nada você decide fechar as portas, fechar tudo, vender, acabou tudo. E agora você é única, exclusivamente mãe, né? Bom, então assim, pra mim, Grazi, como que foi isso? O meu sonho, assim, principal da minha vida era construir uma família. Talvez porque eu não tivesse uma, né? Eu cresci numa família toda desestruturada. Então, assim, eu sonhava e idealizava muito, assim, um casamento saudável, estável, bom, feliz, com filhos, sabe? Crescendo, assim. Ai, era o meu sonho. Então, assim, eu lembro que uma vez eu tava com uns problemas e fui no psicólogo pedir ajuda e tal. Eu falei assim: olha, a minha vida tá maravilhosa. O meu trabalho tá perfeito. Eu tô assim. Mas se você me falasse assim, você largaria tudo isso pra ter uma família, eu não pensaria duas vezes e faria isso. Então, eu já vinha com esse pensamento assim, sabe? E aí, enfim, que eu não vejo que eu estou perdendo a minha carreira por ter decidido ficar em casa, criar os meus filhos, estar com a minha família, cuidando da casa do meu marido, enfim. Eu vejo que eu estou vivendo o meu sonho maior e estou aproveitando esse sonho, tá? Porque na minha visão é assim, ó, se eu quiser ser esteticista novamente, ter uma clínica novamente, daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu posso. E eu digo mais, eu digo que eu vou ser, assim, se eu abrir de novo um negócio, eu acredito que ele vai ter mais sucesso ainda do que ele já tinha no passado, porque eu vou estar mais madura, eu vou ter mais conhecimento, eu vou ter saído da caixa, sabe? Porque antes eu tava dentro da caixa, eu tava vivendo dentro daquele mundo de clínica, de estética, e agora eu saí da caixa, agora eu vejo outros mundos. Então, se eu quiser abrir uma clínica de novo, eu entro para ser diferente, para fazer diferente, para crescer mais, e eu acredito muito nisso, que se eu tiver que voltar, eu volto ainda melhor do que eu já estava antes. Então eu não vejo como estar perdendo. Pelo contrário, se eu não decidisse ser mãe agora, daqui 20, 30, 40, 50 anos eu não ia poder ser, entende? Então assim, eu, Grace, não tenho jamais essa visão, estou perdendo minha carreira, depois de tantos anos de ter estudado, de ter feito pós, especialização, 1000 cursos e tal. Não, eu vejo que assim, eu fiz tudo isso porque eu sempre gostei de me dedicar ao máximo naquilo que eu estava fazendo, então eu gostava de buscar conhecimento, fazer curso, estudar, pós, enfim, faria tudo de novo, exatamente igual, se ainda mais sabendo que eu ia ter essa pausa. Então eu teria me dedicado muito mais para ter muito mais resultado em menos tempo, sabe? Eu não me deixaria levado, tipo, não, vou parar daqui um ano, então vou ficar de qualquer jeito agora. Não, esse nunca foi meu pensamento. E outra coisa, né? Tá. E daí agora, se eu desejo, então, continuar trabalhando, se eu desejo continuar sendo mãe, tendo um relacionamento bom, saudável com meu marido, como que eu concilio? Como que eu vou dando conta de tudo isso, né? Então, tem esqueci o nome, um degrau de prioridades na nossa vida que a igreja ensina, né? Que Deus quer de nós. Que é assim, primeiro é Deus, depois vem o marido, depois vem os filhos e depois vem o trabalho. Então, se você optou por seguir a sua carreira profissional, esse é
a escala que você deve seguir. Se você optou, então, por não seguir a carreira, você vai trocar aqui o trabalho pela casa, né? Pelos serviços domésticos e tudo mais. Mas então, na vida de toda mulher, essa é as prioridades. Então, primeiro vem Deus, é o teu momento com Deus, é você estar próximo, é você ter uma vida espiritual boa, concreta, firme, tendo intimidade com Deus. É isso que vai te amparar e vai te sustentar em qualquer ocasiões, tá? Então, sendo você mãe ou não sendo, estando solteira ou não estando, Deus é a sua prioridade. Você precisa estar próxima dele para você não surtar, sabe? Você não sucumbir, não cair, precisa de Deus. Aí depois vem o marido. E isso aqui é uma coisa que eu não aprendi, não cresci aprendendo isso não, né? Porque minha mãe não me ensinou isso e nem qualquer outra pessoa da família. Nem outra vizinha, nada, ninguém, né? Era sempre assim, ai, primeiro meus filhos são a prioridade. E acabavam que tinham relacionamentos, assim, fracassados, né? E hoje, vendo isso, eu aprendi, então, que não, a prioridade da minha família é o meu marido, né? É como ele está, é como eu posso ajudar mais ele, é como ele tá bem alimentado ali, tem as roupas no lugar, tá organizado. A minha prioridade é ele. Eu sei que ele pode fazer tudo isso sozinho, mas eu, como esposa dele, quero que ele esteja esse conforto, principalmente na nossa casa. Então, minha prioridade é o marido. Depois disso vem os filhos. Depois que a gente vira mãe e os filhos nascem, fica um pouco confuso isso na nossa cabeça, porque os filhos demandam muito mais tempo do que o marido. Mas, de qualquer forma, a prioridade não muda, apesar de levar mais tempo para os filhos, né? Porque você passa mais tempo com os filhos. Mas, enfim, você vai ali, tudo que os seus filhos precisam, né? Em relação a físico, mas também emocional, carinho, atenção, educação, tudo você vai precisando do filho. E aí vem o trabalho. Então, se você está aí pensando no que vai fazer, é agora, é nesse restinho de tempo que vem o teu trabalho, tá? É essa hierarquia, que era a palavra que eu não estava lembrando, que vai fazer você ser plenamente feliz, que vai manter você estável, assim, e leve na tua família, no teu relacionamento, sendo uma boa mãe, sendo uma boa esposa e sendo boa no trabalho. É só seguir essa hierarquia para dar certo. Se você inverter os valores, algo não vai sair bom. O seu relacionamento pode não dar bom, né? Você pode acabar tendo que ficar com os filhos sozinha, solteira. Ou então você pode não ter um bom relacionamento com seus filhos, ou enfim, não adianta nada o sucesso no trabalho e o insucesso em casa, né? Então é importante a gente ter muito claro essa hierarquia, sabe? E você saber assim, então eu consigo trabalhar, eu quero trabalhar, ok, eu vou ter menos horas para me dedicar nisso, mas ao mesmo tempo você vai aprender a fazer muito mais naquelas poucas horas que você tem, ou sendo mãe, do que aquelas muitas horas que você tinha antes de ser mãe. Porque a gente vai otimizando, a gente vai ficando mais ágil nas coisas, sabe? Então, o que eu queria dizer para vocês hoje, além de compartilhar a minha história que acabou tomando a maior parte do tempo desse vídeo, é que se você decidiu largar o trabalho para estar com a sua família, que você faça isso com todo o teu amor, com toda a tua dedicação. E não fica em cima do muro, sabe? Do tipo assim, decidi estar em casa, mas tá lá olhando pra grama da vizinha que tá trabalhando fora. Ai, olha como ela é feliz, olha como ela é realizada, olha como eles têm dinheiro, olha como isso, como aquilo, como aquele outro. Entende? Não. A tua realidade, a tua decisão é essa. Então abraça ela com todas as tuas forças e viva isso sem pestanejar, sabe? Vai lá e faça o que tem que fazer. Agora, se você decidiu trabalhar fora, porque era o que você precisava fazer naquele momento, seja por questão financeira, seja porque você queria, seja porque você é a sua vocação, seja por qualquer motivo você decidiu isso, não fica olhando para aquela mulher que decidiu largar tudo e ficar dentro de casa, do tipo, olha como ela deixa os panos de prato limpo, olha como ela mantém a casa organizada, olha como isso, como aquilo. Não. Olha para sua realidade, veja como você pode dedicar a sua prioridade, né, para o marido, para os filhos e para o trabalho. Faça aquilo que você tem que fazer, se doe por completo por aquilo e seja feliz, né? Esteja ali naquilo que você se propôs, se doe por completo, entregue amor
E não fique ali em cima do muro, sempre olhando para a grama do vizinho. Essa é a minha assim, principal dica, sabe? Independente do que você decidir fazer, abrace e faça o seu melhor, porque é assim que você não vai ficar arrependida. Porque senão sempre você vai ficar pensando assim: ai, mas eu não devia ter escolhido isso. Ai, mas eu devia ter escolhido aquele outro, sabe? Então, assim, digo para vocês que não necessariamente por você ter se tornado mãe, você vai precisar abandonar a sua carreira. Mas também digo para você que a sua carreira não é tudo aquilo que você pensava que era, porque essa foi a minha realidade. Eu saí disso, do tipo, amar completamente, loucamente meu trabalho, para chegar no ponto e refletir sobre a minha vida e eu mesma decidir que eu não queria mais o meu trabalho. Eu queria ficar off dele, sabe? Por conseguir enxergar algumas coisas e me ver nisso. Então, o que eu quero te dizer é que você precisa conversar com seu marido, você precisa conversar sobre questão financeira, sobre como vai ser, né, para que você possa se sentir segura com essa decisão de sair do trabalho ou não e receber o apoio dele naquilo, na decisão que você tomar é uma parte muito importante, né, porque é ele que vai dividir a casa com você, a vida com vocês, então vocês precisam estar muito alinhados quanto a isso. E a partir do momento que você tomar uma decisão, então você possa seguir, sabe? Não fique assim, ai, porque fulana fez isso, eu tenho que fazer aquilo também, sabe? Não, essa é uma decisão, assim, muito pessoal, muito íntima, assim, muito ligada com nós. E é por isso que a gente precisa estar muito próxima de Deus, pra gente poder ver as coisas com claridade, com nitidez e saber realmente o que fazer, sabe? E acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Ah, e tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante fazer se você tá muito na dúvida, assim, sabe? Do tipo, ai, largo o trabalho, não largo, o que que eu faço? Faz uma listinha de benefícios versus perdas, assim, pra você, sabe, poder ver aquilo com mais claridade. Qual seria o benefício de você estar em casa hoje? E quais seriam as perdas de você estar em casa hoje? Quais seriam os benefícios de você estar no teu trabalho hoje e quais seriam as perdas de você estar no seu trabalho hoje? Faz essa listinha, linka todos os itens, leva isso para o seu marido, conversa com ele e vejam o que tem mais peso diante disso que vocês conseguem listar ali, né? E isso vai fazer o teu coração saber o que deve ser feito e então tomar essa decisão e seguir, né? E acho que é isso que eu queria trazer pra vocês aqui. Eu acho que hoje a gente tá muito ligado, assim, né? Do tipo, nasce uma mãe, nasce uma culpa, é isso que todo mundo fala. Então a mulher, ela já cresce, assim, meio que tendo que ser mulher, né? Tendo que ter aquele peso, tem que cuidar da casa, da família e tal. E aí vem a sociedade e ainda coloca o peso de que a mulher tem que ser bem-sucedida e tem que ganhar dinheiro. Então, as nossas costas vai ficando pesada. E às vezes isso vai tirando a nossa leveza, né? E a gente não vai conseguindo fazer as coisas que a gente deveria fazer, por exemplo, né? Porque tem coisas que só a mulher consegue fazer. E a gente precisa estar leve, a gente precisa estar no nosso papel de mulher para poder fazer essas coisas, né? Então, minha querida, eu espero sinceramente assim que você possa tomar essa decisão com o seu coração tranquilo. A partir do momento que você toma essa decisão, viva ela, tá? Se tiver que mudar a decisão no meio do caminho, não tem problema. Mas desde que você esteja assim consciente e ciente de que é para fazer assim, né? Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, tá? Se você tem que trabalhar por questões financeiras, porque o seu salário é muito importante para sua família, não fique pensando que os seus filhos vão ficar longe ou que você vai ficar longe e tal, sabe? Fica pensando assim, bom, eu estou fazendo isso por esse motivo maior. É para trazer leite para as crianças, é para trazer o pão para as crianças. Então eu tô fazendo o meu papel de mãe também, né? E isso vai fazer você se sentir segura também naquilo que você está fazendo, né? Em contrapartida, analise também os motivos em outras decisões, né? O porquê você quer trabalhar. Será que é por algo mais egoísta, assim, de você? Eu quero trabalhar para ser reconhecida, para ter meu nome lá, para subir em tal cargo, para ter tal carro, tal casa, morar em tal lugar, ter tal, sei lá, roupa, joia, bolsa.
sabe? Eu quero isso porque para provar para todo mundo que eu consigo, sabe? Então, assim, busque no seu interior também os motivos do que, por que você quer trabalhar. Isso foi uma coisa que me pegou bastante, sabe? Porque assim, ó, eu amava o meu trabalho, eu amava tudo que eu fazia assim, assim, me entregando por inteira. Mas eu também fui percebendo que eu era substituível no meu trabalho, sabe? Então, tipo, eu amava atender meus clientes e tal, mas se as minhas clientes não tivessem eu, elas iam ter outra profissional para atender elas. Não ia ser igual, talvez melhor, talvez não, mas elas iam conseguir outra pessoa. Tinha 1000 outras pessoas fazendo a mesma profissão que eu. Agora, em casa, se o meu marido não tivesse eu como esposa, ele não ia ter outra. Se o meu filho não tivesse eu como mãe, ele não ia ter outra, sabe? Então isso foi uma coisa que eu fui pensando assim, não, aqui eu sou insubstituível. Então, o porquê eu queria trabalhar, né? Eu queria porque eu gostava, porque eu amava, mas eu também posso gostar de estar aqui em casa, eu também posso amar fazer isso que eu faço hoje. E de fato é o que acontece, porque eu me dediquei por inteiro e não fiquei pensando no passado, sabe? Se eu tivesse continuado com a minha clínica, com a minha marca, como estaríamos e tal. Não, eu não fico pensando nisso, sou bem desapegada, sabe? Ao mesmo tempo, a minha cabeça é isso. Se um dia eu quiser voltar, eu sei o que fazer. Não penso em voltar. Eu penso em realmente curtir muitas crianças agora. Não penso em voltar a trabalhar, nem nada disso. Mas, sabe, tô vivendo. E outra coisa também é que logo que eu decidi parar de trabalhar ali, eu comecei a ficar em casa também, veio um sentimento assim de tô meio perdida, sabe? O que que eu devo fazer aqui? Sabe como é que eu me organizo? Inclusive, eu participei de um retiro espiritual e eu fui pro retiro assim pensando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu sei que é algo relacionado com o meu casamento, com meus filhos, com a minha casa, mas eu tava muito assim focada em limpar a casa, sabe? E aí eu comecei a perceber, não, mas não é para isso, não é só para isso, sabe? Não, eu tenho que estar focada nas pessoas. Então eu fui aprendendo a lidar com isso também. Então talvez se você deixou o trabalho para estar em casa, talvez também esteja uma confusão mental aí. Também aconteceu comigo, tá? Mas a gente consegue discernir. Fica aqui comigo que eu vou compartilhando mais coisas, vou trazendo mais conteúdo. Eu acho que juntas a gente vai conseguindo se abraçar e vai dar tudo certo. Tá bom? Espero ter ajudado. Um beijo e até mais.